Então, gente, eu quis escolher esse enfoque pela UERJ justamente porque são os primeiros exames os primeiros vestibulares que ocorrem no ano, né? Geralmente, o primeiro exame de qualificação é em junho e o segundo exame de qualificação por volta de setembro. A gente não sabe ainda como é que vai ser as datas esse ano, devido à pandemia. Mas, para a gente não perder tempo, continuar estudando, vamos trabalhar como se fosse essas datas mesmo e ver esses enfoques principais que caem em biologia. Geralmente, cai entre 5 e 6 questões no exame de qualificação, né, da UERJ de biologia. Só que, atualmente, agora a gente tem um texto base, que é um texto que vê a interpretação e aí acaba tendo umas questõezinhas de geografia, de história, né, interdisciplinares. E às vezes de biologia. Então, às vezes não fica só em 5, 6 questões, pode ter mais do que isso, justamente porque o texto base adicionou essas questões aí na prova da UERJ, tá? Vou mostrar aqui para vocês a tela. Eu fiz esse gráfico aí justamente para a gente conseguir saber quais são as temáticas principais que têm sido cobradas nos últimos 8 anos. Botei os últimos 8 anos, lembrando que são 2 exames de qualificação por ano, né? Então, estão todas essas questões contabilizadas aí, tá? E a prova da UERJ é muito conteudista. Então, às vezes eu vou falar aí com vocês alguns tópicos que caem também no Enem, apesar do Enem ter um enfoque mais em saúde, sustentabilidade e tudo mais. Ele, nos anos para cá, tendo essa pegada conteudista também. Então, acaba que tem muitos assuntos em comum. Então, mesmo que você não vai fazer o UERJ, é bom continuar ligado nesses temas que eu vou falar aqui e principalmente nos tópicos dentro desses temas, porque isso acaba iniciando uma linha, um caminho para você estudar cada tema que está aqui. Então, a gente pode ver aí, ó, que fisiologia humana ganha, né? É a que mais cai. Se você fizer uma média aí, né? Às vezes até 2 questões para os exame de qualificação. E está sempre muito frequente. Dentro da fisiologia humana, eu ainda coloquei a divisão celular, que é um tópico mais separado, mas como tem muita relação de reprodução e de tecido, eu botei dentro de física humana, tá? Ecologia e genética vem aí bem pertinho, cai bastante coisa, sendo que em genética eu também calculei também com as questões de bases nitrogenadas e de evolução, apesar de base nitrogenada ter essa divisão junto com bioquímica, tá? E logo depois vem citologia e, por último, vem fisiovegetal, metabolismo energético e bioquímica com 8, né? Lembrando que são 8 anos, né? A gente pode fazer essa média de pelo menos uma questão por ano. Então, assim, são temas que caem sempre. Então, é bom estar sempre de olho em cada um desses daqui. E, inclusive, praticamente, tirando aqui um pouco de metabolismo energético, os outros estão sempre presentes no Enem também, tá? Então, aí, só para a gente voltar no vestibular do ano passado, eu botei aí como é que foi dividida as questões do primeiro exame de qualificação e do segundo exame de qualificação do ano passado. E aí a gente consegue ver que a primeira questão de ambos, né, que eu botei aí, vem do texto base. Ou seja, tanto no texto base do primeiro exame de qualificação quanto do segundo exame de qualificação, tiveram questões de biologia, né? Então, isso aumenta a quantidade de questões que tem no ano. E como todo mundo já sabe, né, uma questãozinha muda teu conceito. Então, tem que estar bem atento aí nisso. Teve bases nitrogenadas 2 vezes no primeiro exame de qualificação, só que com pegadas diferentes, porque a UERJ em biologia, ela gosta muito de contextualizar, ela gosta muito de misturar temáticas dentro da biologia, lembrando que biologia é tudo muito interligado. Então, é bem legal essas questões da UERJ, são muito bem pensadas. Uma de bases nitrogenadas foi com divisão celular e a outra foi com desnaturação. E ao longo das temáticas que eu vou falando aqui, eu vou comentar um pouquinho o que foi cobrado nessas determinadas questões. Fisiologia humana caiu 2 questões do segundo exame de qualificação e uma questão no primeiro exame de qualificação, para você ver que às vezes eles repetem a mesma temática na mesma prova. Então, assim, tem que estar de olho, tá? Fisiovegetal, evolução, tudo bem divididinho. Caiu praticamente todas as temáticas que a gente falou no ano passado, só que dividido entre os 2 exames. Então, olha só, dentro de cada temática que a gente viu aqui nesse primeiro slide, tá? Eu vou falar os tópicos principais que caem dentro deles, tá? Começando aqui por bioquímica.
Em bioquímica, né, a gente tem os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Por que eu botei essa estrelinha azul aí? Essa estrelinha azul, ela significa que cai mais, tá? Não significa que está sem estrela azul, não caia. É que cai com menor frequência. Então, os compostos inorgânicos, que são a água e os sais minerais, né, eles caem com menor frequência, mas no Enem cai bastante. Então, se você pode dar uma olhada, né, depois de só dar uma revisada, isso já ajuda bastante, tá? Então, assim, em relação à água, funções, propriedades, sais minerais, mais questão de insuficiência que pode causar. Nos compostos orgânicos, né? Gosta muito de carboidrato. A UERJ adora carboidrato, porque carboidrato dá para você relacionar com praticamente todas as matérias de biologia, porque tudo é carboidrato, tudo carboidrato faz, tá? E a gente vai ver todos esses compostos aqui, mais ou menos, em dicas. Como você pode estudar, né? Porque vocês falam, biologia, é muito nome, Júlia, nossa, carboidrato, é muita coisa. Tem algum jeito de você estudar isso de um jeito que você vai assimilar mais fácil, tá? Como isso? Olha só, em água, geralmente é ideal você separar as propriedades e as funções principais da água. Então, assim, aqui eu botei assim, listei as propriedades principais, né? Usei figuras para quê? Para assimilar isso a propriedade junto à figura. Então, de ser questão de ser o sorvete universal, de ser um isolante térmico, né? A água no corpo dos seres vivos ajuda a manter a temperatura, né, constante. A relação com esses 3 últimos tópicos aí, alto calor específico, coesão e adesão e tensão superficial, pode cair com questões de física e química, porque a UERJ gosta de misturar as disciplinas. Então, o alto calor específico, que seria que a água precisa de uma temperatura elevada para mudar o estado físico dela, né? Diferente do álcool que caiu no chão, já evaporou, né? Já caiu questão isso em outras disciplinas e isso acaba você também tendo conhecimento de biologia sendo necessário aí, tá? Então, coesão e adesão, que mantém as moléculas de água tudo direitinho, ali unidas, né? Para você conseguir, por exemplo, formar uma tensão superficial, que a gente consegue ver aqui no mosquito, ó, mosquito em cima d'água, justamente porque as moléculas de água ficam aderidas. Lembrando que a gente não vai ver aula aqui de tudo, né? A gente não vai ver o conceito aqui de tudo. A gente vai basicamente pincelar, né, o que mais cai dentro de cada assunto e lembrando um pouquinho algumas temáticas, alguns conceitozinhos, tá? Sais minerais. O que eu costumo dizer para os meus alunos? Eu falo, não é fácil você lembrar qual é o cálcio, onde está o cálcio, onde está o fósforo, o sódio, nada disso. Então, um jeito bom de você lembrar sobre os sais minerais, o que a insuficiência de cada um causa, relacionando com a função de cada um, é uma dica muito boa. Imprime a tabela de sais minerais, bota no teu armário, bota em algum lugar, e aí, no dia a dia, você acordou. Olha, hoje eu vou beber um copo de leite. Eu sei que leite tem cálcio. Então, eu tenho certeza que esse cálcio aqui está compondo meus ossos, meus dentes, está ajudando na minha coagulação do sangue. Você escolhe um sal mineral para o teu dia, entendeu? Para você se alimentar disso e você acaba assimilando de uma forma super natural, que vai te ajudar bastante, tá? Hoje eu comi banana. Banana tem potássio. Potássio é bom porque ajuda na propagação do meu impulso nervoso, né? Você vai lá, dá uma olhada na função e você fala, estou ajudando o meu impulso nervoso aqui, estou ajudando as minhas membranas. Então, isso ajuda muito, muito mesmo. Não só para sais minerais, como para a vitamina também, que a gente vai ver já já, tá? Então, você ir olhando assim, para que serve cada um, e relacionar com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, Júlia, mas para que serve fósforo no nosso corpo? E a gente vai ver já já para que serve mais ou menos esses sais minerais ao longo dos outros tópicos, porque eles se complementam bastante, tá? Entrando em compostos orgânicos, esses esqueminhas assim, você pode jogar no Google. Você joga tabela de carboidrato, tabela de vitamina, tabela de lipídio. Vão vir, né, no Pinterest também tem bastante imagem que vocês podem explorar, que são os mapas conceituais, os mapas mentais. E isso ajuda muito vocês a assimilar de uma forma fácil. Por exemplo, aqui, no composto orgânico do carboidrato é açúcar.
Então, pode cair uma questão de açúcar relacionada à fisiologia humana, pode cair uma questão de açúcar relacionada à citologia, pode cair uma questão de açúcar relacionada a metabolismo energético, né? Há muitas coisas que podem cair, nutrição, digestório. Então, é bom estar ciente do que é um açúcar, do que é esse carboidrato e como ele se divide. A UERJ, geralmente, gosta de cobrar justamente esses nomezinhos aqui chatos, né? Aqui, ele dá exemplo dos monossacarídeos, né? Que são as nossas principais fontes de energia mesmo. É eles que a gente vai absorver diretamente no corpo, tá? Os disacarídeos, que são os dois monossacarídeos unidos, e os polissacarídeos, que são as moléculas maiores. E aí é bom você estar ciente do que é um amido, reserva energética vegetal, do que é a celulose, a parede celular da planta, o que é um glicogênio, que vai também cair muito lá em fisiologia humana. Então, tem que estar ciente, né, do que é cada um, aonde ele se encontra no meio, né, e como ele é formado, como ele é degradado. Aqui no caso, todos esses aí, de sacarídeos e polissacarídeos, como é que eles são quebrados se a gente só absorve um monossacarídeo? Por enzima, tá? Então, assim, as enzimas vão estar ali. Tem que saber o nomezinho dessas enzimas? É bom saber sim, porque a UERJ gosta de gráfico. E ela sempre faz gráfico de enzima para saber qual a velocidade que ela está fazendo nessa reação, tá? Lipídio, mesma coisa. Aqui, ó. Mais um mapinha mental, assim, um mapa conceitual, que separa os tipos de lipídio e o que tem dentro de cada um, tá? Lembrando que esses slides vão estar disponibilizados, então vocês vão poder pegar essas imagens depois, mas vocês encontram elas facilmente no Google Imagens, tá? Então, assim, você olhou aqui, depois que você viu uma aula teórica sobre isso, você olha esse mapinha conceitual, você já viu, olha, nossa, realmente, cerídeo, né, ajuda nas ceras de abelha, hipermeabilizante, esteróis conta com o quê? O esteróis conta com o colesterol, né, seja o colesterol bom, seja o colesterol ruim, tá? E os glicerídeos também. E as pessoas falam, ah, Júlia, mas gordura é ruim. Gordura não é ruim. A gente precisa de gordura no nosso corpo, tá? A gente precisa de gordura no nosso corpo que vai estar constituindo. O lipídio está em constituição de várias coisas nas nossas células, tá? Tá em constituição da membrana, tá em constituição, às vezes, nos nossos próprios tecidos. A gente precisa de se proteger de choque mecânico, proteger nossos ossos. Então, não vem com essa história de que gordura e lipídio é ruim, lipídio é bom. E já caiu questão na UERJ falando dos benefícios de alguns lipídios. Então, tem que estar atento sobre isso, tá? Proteína. Gente, proteína é assim, a UERJ adora proteína, a UERJ sempre cobra proteína, tá? Por quê? Olha a quantidade de função que tem aqui. A proteína tem um bônus de função, né? De reserva, de sendo uma função enzimática. Os anticorpos são enzimas, são proteínas. Alguns hormônios são proteínas. Pigmento é proteína, né? A gente contrair o corpo depende de proteína. Então, tem proteína para tudo, né? Então, assim, é um leque muito grande de opção de que pode cair proteína. Então, o ideal é estar por dentro dessas funçõezinhas todas. E aqui eu botei 2 gráficos, né? Além da estrutura que eu botei aqui, porque a UERJ já cobrou algumas vezes a estrutura da proteína. Então, não deixe de dar uma olhada nisso, de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária de proteína, porque mesmo que ela não cobre exatamente o que é cada uma, ela cita. E se ela citar, você não souber o que significa ter uma proteína de estrutura terciária, você pode, às vezes, acabar perdendo a questão, né? Como eu disse, a UERJ adora um gráfico. Se ela adora um gráfico, né, ela vai, tudo que ela puder colocar em gráfico, ela vai colocar. Esses 2 gráficos são da velocidade da reação de uma enzima, né? Que é a proteína que tem também função enzimática, né? Então, assim, o que significa esses 2 gráficos? Tem que saber ler gráfico. É difícil pra caramba. Às vezes, eu mesma já tive muita dificuldade de ler gráfico na minha vida. Né? Não é difícil não, não é difícil não. É sim. O grau de matemática é outra coisa, outro assunto. Então, assim, para quem não tem essa dificuldade, sempre vê com calma, porque a UERJ bota a resposta ali no gráfico, entendeu? Não vai estar, às vezes nem é conteúdo, às vezes é a interpretação do gráfico mesmo. Então, aqui está a velocidade da reação, né? A velocidade da reação. E você vê o quê? Que a enzima, ela tem um pH específico para ela trabalhar. Então, quando ela sai desse pH, né? Ela desnatura.
e a UERJ adora cobrar a desnaturação. Seja em questão de proteína mesmo, ou seja, citando em outras questões. O que é a desnaturação? Né? É não estar mais natural. Se a proteína, a enzima, perde a formação dela, ela, consequentemente, perde a função dela. Você quer que a proteína, a enzima, perca a função no seu corpo? Não, né? Porque olha quanta função ela tem aqui. Muita função, né? Então, a gente precisa dela. Então, cada uma aqui, as enzimas da boca, elas têm um pH, né, neutro trabalhando aqui, não pode mudar. A enzima do seu estômago tem um pH ali trabalhando, não pode mudar. Mudou, isso é ruim, tá? Mas cada um tem o seu pH específico de trabalho. Em relação à temperatura, a temperatura é mais universal para as enzimas e proteínas, assim. Chega lá nos 38, 39 graus, já é o ponto ótimo que a gente chama, né? Que ela tá trabalhando mais. Então, assim, por isso que febre é tão perigoso. Passou de 40 graus a febre, você pode estar desnaturando suas proteínas, aí seu metabolismo pode ir pro beleléu. Então, assim, tem que dar uma olhada nesses gráficos de proteína, galera. É muito importante. Fica bem, assim, atento a essas funções das proteínas, porque cada ano cai um tipo de função, assim, bem aleatório. Então, dar uma olhada é muito bom. E principalmente você olhando os gráficos na internet e tudo mais, às vezes vai cair no mesmo gráfico, basicamente, que você olhou, e aí você já mata a questão também rapidinho. Tá? Vitamina, tá? Fazer aquela mesma coisa em relação aos sais minerais, tá? Mesma coisa você imprimir, ver a vitamina que você vai usar no dia e tudo mais, e relacionar com a função dela, com a insuficiência. É bom dar uma olhada nisso. Ácidos nucleicos, a UERJ adora ácidos nucleicos, gente. Estejam bem por dentro de ácido nucleico. Base nitrogenada, a UERJ sempre dá um jeito de colocar, tá? Então, dá uma olhada nas bases nitrogenadas, diferenças de DNA e RNA, o que é formado. Olha aqui, ó. Olha o fosfato aqui. É um fósforo. O fósforo é importante para quê? Constitui o material genético. Então, você tem que estar por dentro ali relacionado com sais minerais, com ácidos nucleicos. Então, tá tudo muito relacionado, tá? Citologia, né? Botei a estrelinha aqui também, porque cai bastante, né? 2 estrelinhas na membrana plasmática, porque a UERJ também gosta muito de membrana plasmática, não só a UERJ, tá? O Enem também gosta de transporte, membrana plasmática, função de organela, núcleo, tem que estar por dentro disso aí também, tá? Praticamente todo ano cai pelo menos uma questãozinha de membrana plasmática, por quê? Porque justamente ela é formada por todos esses compostos bioquímicos que a gente falou agora. Aqui, ó, a gente está vendo lipídio, a gente está vendo proteína, a gente está vendo carboidrato, né? A gente está vendo de tudo aqui que a gente falou. Então, essa figura aqui, por exemplo, seria muito bom para você estudar a membrana, porque você consegue ver todos os compostos dela, você assimila de uma forma mais fácil, porque você está visualizando o que é uma membrana plasmática. E não só ouvindo, olha, a membrana tem isso, tá? Aqui, 2 esqueminhas que eu fiz esse esquema aqui no caso, mas tem outros também disponibilizados, tá? Que é o de passivo e ativo. Eu sempre falo, gente, transporte passivo é o transporte da paz, não tem gás de energia, quer igualar tudo, é tudo de boa, tá? E aí ver cada um desses transportes, a osmose, a difusão, facilitada e a síntese, a diferença entre elas. A UERJ adora cobrar osmose, tá? Pode cair em relação a desenho, você ter que saber qual é o tipo de transporte passivo que está acontecendo. O ativo, tá? Tá por dentro aqui das soluções hipotônica, hipertônica, isotônica, para poder você conseguir relacionar com os tipos de transporte, tá? Então tem que dar uma atenção bastante à membrana e transporte, porque é uma coisa bem frequente, tá? Em relação à organela, função de organela não é uma coisa que, por exemplo, o Enem gosta, mas a UERJ já caiu várias vezes. Ah, mas não é assim. Qual é a função da organela tal? Qual é a organela que faz isso? Não é assim. Eles contextualizam bastante. Então, assim, teve uma questão que caiu, se não me engano, foi em 2017, que ele falava assim, um remédio novo que estão utilizando acabou tendo uma consequência de inibir uma enzima e essa enzima não estava deixando ocorrer secreção da célula e aí você tinha que prestar atenção naquela palavrinha secreção. Que aí, se você sabe que a função do complexo de Golgi era a secreção, você já marcava o complexo de Golgi. Então, às vezes, ela vai te enrolar a questão, mas se você está por dentro do conteúdo, daquela funçãozinha específica, já
matou a questão. Essa imagem também é ótima. Pega essa imagem, olha, ela tá com o nome de cada organela e a função de cada organela. Perfeita. Depois que você assiste uma aula de organelas, animais e também vegetais, como a gente está vendo aqui, a gente consegue ver as diferenças de organelas entre as células vegetais e as células animais, ver as funçõezinhas aqui, ó, de cada uma, dá uma leitura, faz uma comparação com o teu corpo, né? Porque a organela é o órgão da célula. E você também tem órgãos, né? Eu tenho um órgão para respirar, tenho aqui o pulmão. E a célula também tem um órgão para respirar. Eu tenho aqui o meu estômago, que é para digerir. A célula também tem um órgão para digerir. Faz essas relações que você vai ajudar muito a entender como é que é o funcionamento da célula, tá? Metabolismo energético. Metabolismo energético geralmente cai mais respiração celular, tá? E fotossíntese. E a relação desses dois. A relação desses dois também é bem frequente, tá bom? O Enem, por exemplo, cobraria mais quimiossíntese, mais fermentação, mais e fotossíntese também, que também gosta. Mas aqui na UERJ é mais frequente a respiração e a fotossíntese. Isso não significa que não possa cair os outros tópicos, tá? Essa figura aqui, eu adoro ela, porque geralmente, respiração celular, as pessoas ficam, meu Deus, que coisa é essa? Eu nunca vou entender isso na minha vida. O que é ciclo de Krebs? O que é fosforilação oxidativa? E as pessoas ficam loucas. Depois de uma aula, você vê essa imagem aqui, você consegue visualizar onde ocorre cada coisa. Fora ali da mitocôndria, dentro ali da mitocôndria, a produção de ATP em cada fasezinha, o que está sendo produzido em cada coisa. É uma imagem muito didática. Então, procura sempre olhar essas imagens na hora de revisar. Imprime, faz um caderno de revisão. Um mêsinho antes da prova, fica olhando esses conteúdos, fazendo muito exercício junto, que aí você não precisa assistir todas as aulas de novo, né? Porque ninguém lembra a aula que tu viu lá há 5 meses atrás. Então, você vendo esses tópicos assim de revisão, facilita demais, né? Fotossíntese aí, eu amo esse esquema, eu sempre uso esse esquema nas minhas aulas, porque ele consegue botar tudo que acontece na fotossíntese em um esqueminha. Faz a fase química, a fase fotoquímica, o que acontece em cada uma, né? A quebra da água ali, a assimilação de CO2 em outra, e a formação no final da glicose. É importante que, para vocês verem tudo isso que a gente está falando, vocês estejam com as características gerais dos seres vivos na ponta da língua, né? O que é um eucarionte? O que é um procarionte? O que é um unicelular? O que é pluricelular? O que é autotrófico, que produz seu próprio alimento? O que é um heterotrófico, que se alimenta de algo já fabricado? Porque aí, esses conceitozinhos, várias vezes, eu já vi aluno que sabia coisas muito específicas, né? Muito específicas, e chegou lá na hora, a questão falava assim, um ser procariota, tal, e a pessoa fala assim, o que é procariote mesmo? Nossa, eu vi isso no fundamental, não lembro mais. Então, tem que dar uma revisada nesses conceitos que vocês não veem, ó, há muito tempo, tá? A relação aqui, ó, equação da relação aqui, ó, da respiração celular e da fotossíntese. Lembrando que são duas equações contrárias, né? O que produz em um é consumido no outro, né? Então, assim, a planta que vocês viram lá, que vocês veem em organela, que tem tanto mitocôndria quanto cloroplasto, faz os dois processos. Então, ela precisa sempre estar produzindo mais do que consumindo, tá? Ela precisa estar muito... A taxa de fotossíntese tem que estar maior que a taxa de respiração, senão a planta não cresce, né? Ela vai, provavelmente, ou parar de crescer ou morrer por causa disso, tá? Esses esquemas aqui de fermentação também você encontra no Google, são muito bons, porque ele tem tudo que acontece na fermentação. Você não precisa ver mais nada. Você vê o que é liberado, você vê o que entra, o que sai, o que é formado, tá? Só tem que ver basicamente os tipos de seres vivos que fazem cada uma dessas fermentações, dessas respirações, que no final das contas é para produzir energia, né? As fermentações e a respiração celular. Tá? Eu sei que metabolismo energético é basicamente um monstro de todo mundo. E realmente não é uma coisa fácil, tá? Mas você vendo essas imagens, vendo esse esquema, depois de assistir uma aula, isso ajuda muito. E principalmente porque tem muito nome, sai muita coisa, entra muita coisa, mas você olhando essas imagens, você acaba até criando uma memória, né, fotográfica também. Porque isso ajuda você a gravar, porque muitas vezes você não vai entender, né? Não dá para entender de tudo para o vestibular, você vai ter que gravar algumas coisas. Então, essas imagens já ajudam muito nisso, tá?
O que cai de genética? Gente, uma coisa ruim em relação à genética é o seguinte. Geralmente, para o primeiro exame de qualificação, não dá tempo de ver genética. Isso no conteúdo programático escolar, tá? E dos cursinhos. E aí as pessoas geralmente fazem uma aula de revisão e aí fala que pode cair genética. A UERJ geralmente tem uma consideraçãozinha de não botar genética no primeiro exame de qualificação. Bota geralmente mais no segundo. Mas já aconteceu de botar no primeiro e é tipo assim, ninguém entendeu por quê, mas pode acontecer. Então o ideal é veja genética antes da UERJ, tá? Ah, mas o Enem não cobra, mas veja genética antes da UERJ. O Enem às vezes cobra, assim, uma coisinha de relação à doença, de genética, assim, mas a UERJ realmente é um pouquinho mais chatinha com genética, adora. Principalmente para quem for fazer específica depois, tem que estar por dentro tudo de genética que tá aqui, tá? DNA, RNA, que a gente viu lá em ácidos nucleicos, também tem a questão genética deles, né? É material genético. Então, ver os tipos de ligação, que caiu no ano passado, as ligações entre as bases nitrogenadas, caiu ano passado, caiu no ano retrasado, citando isso. Então, é bom estar por dentro, tá? Tradução, transcrição, também são processos. Todo mundo fala assim, meu Deus, é impossível de entender isso. Gente, não é possível. Vê animação no YouTube de transcrição e tradução. Tem várias iradas que ajudam muito, tá? Algumas imagens também que eu vou botar aqui para vocês. Primeira lei, cai mais cálculo. Segunda lei, mais conceito, tá? Eu botei aqui 2 nomezinhos que vocês devem estar falando. Nossa, o que é isso? Pleiotropia e epistasia. Então, não é que cai exatamente dentro de epistasia, dentro de pleiotropia, que são conceitos genéticos, né? Mas já aconteceu da UERJ, no ano retrasado, botar essas 2 palavrinhas aí nas alternativas. Aí você chega assim, eu vou marcar esse conceito aqui porque eu não sei o que é. Quem nunca fez isso, né? Esse aqui eu não sei o que é, vou marcar esse aqui. Então, dá uma olhada. Eu, geralmente, epistasia, ficava, o que era epistasia? Eu relacionei com a minha vida, como de outras pessoas, porque epistasia, por exemplo, é o que dá coloração de labrador. Eu tenho uma labradora. Então, você jogar esses conceitos no Google, você vê vários exemplos que podem ser citados nas provas. Então, não deixe de jogar esses nomezinhos para vocês verem os exemplos, porque um desses exemplos pode vir a cair, tá? Eu sei que é difícil gravar o nome e tal, mas junta exemplos a isso que vai te ajudar bastante, tá? Evolução, sempre cai. Enem e UERJ adoram evolução, tá? Seleção natural, Darwin, né? Lamarck, os tipos de seleção, os fatores genéticos, tá? Então, aqui, eu botei essas 2 figuras aqui, que são figuras que vocês vão encontrar sempre também, sobre duplicação semi-conservativa, sobre as ligações das bases nitrogenadas, tá? Olha que figura incrível, eu acho essa figura demais. Tem todo o processo de transcrição e tradução em uma imagem. Você consegue ver a fita vindo direto do DNA, a fita de RNA mensageiro. Você consegue ver ela indo para o ribossomo, tá? Você consegue ver o ribossomo ali unindo os aminoácidos para formar a proteína e tem o nome de cada processozinho. Perfeito. Você, depois que você viu uma aula gigantesca de transcrição e tradução, você vai lá, olhou a imagem, caraca, agora faz tudo sentido, tá? Sim. A primeira lei, dá uma olhadinha. A primeira lei é bem tranquilo, você entender os cálculozinhos e tal, ver os tipos de dominância. Eu adoro essa imagem da vaquinha, por quê? Porque muita gente fica usando vários exemplos para as dominâncias. Completa, incompleta, codominância. Esse aqui é uma imagem que pegou um mesmo animal e usou exemplos. A dominância completa. Um só dominou. Então, ou é preto ou é branco, tá? A dominância incompleta. Ninguém dominou nada. Ficou uma mistureba. Criou ali uma característica do intermediário, né? Ficou cinza. Codominância. Tá os 2. Codominância. Então, a vaquinha malhada. Pegou um pouco do preto, um pouco do branco. Então, esses exemplos aí são ótimos porque depois você, na hora de calcular, você consegue entender o que está acontecendo em cada um desses conceitos. E a UERJ também, nessa mesma questão que eu falei, que citou pleiotropia e epistasia, ela citou também codominância. E muita gente não sabia o que era codominância, tá? O nome ajuda muito a você entender, né? Que você tem 2 ali, ou mais, né? Interferindo nessa característica e expressão dessa característica, tá? Herança sexual tem que estar por dentro dos heredogramas, né? E lembrar que
calcular a herança sexual é diferente de calcular uma primeira lei de Mendel normal, tá? Você vai calcular a Zãozinho, que é a primeira lei. O da herança sexual, você tem que colocar os cromossomos, né? XX para mulher e XY para homem. Então, se você não colocar esses cromossomos sexuais, você vai confundir, vai acabar dando errado a questão, o seu cálculo. Então, tem que se atentar a isso, tá? Muita gente esquece de colocar e aí acaba que eles sempre botam uma resposta que seria para a primeira lei de Mendel, justamente para te tendenciar o erro. E a segunda lei, que também é só ver os cálculozinhos. Essas figuras são boas também porque você consegue ver todos os tipos de genes que estão sendo formados, genótipos que estão sendo formados, os alelos, né? Uma coisa que você ficaria um tempo calculando, você consegue visualizar rapidinho e entender o conceito de uma dominância. Porque um tem uma expressão da característica mais forte do que a outra, né? Isso aqui, essa questão de hereditariedade, teste de DNA, a UERJ botou várias questões disso também, tá? Inclusive, acho que foi em 2017 a última vez, ou 2018, que colocaram essa questão. E assim, é uma questão que você tem que olhar. O filho é 50% do DNA, né, do pai e 50% do DNA da mãe. Então, você tem que olhar o que um está complementando o outro, ok? Então, é só você ir olhando. Olha, não tá no pai, então tem que estar na mãe. Não tá na mãe? Não é esse o filho, tá? Esse aqui também não tá. Esse aqui tá os dois. Aí você vai olhando todos, se tiver, é esse aí que é o filho, tá de paternidade, né? Tranquilinho. Questão que tem que acertar. Assim, essa questão não dá para errar, não, porque é de um conteúdo mais fácil, tá? Fatores evolutivos, eu também gosto dessa imagem porque ela fala dos fatores de evolução e a UERJ gosta bastante e ainda faz gráficos em relação a isso, tá? Sobre mutação, sobre adaptação, sobre variabilidade, tá? Então, aqui você consegue entender um influenciando no outro até chegar a um conceito de adaptação. Você consegue, essas setas ajudam você a entender que um vai empurrando o outro até isso. Tipo de seleção, o UERJ ama, gente, é gráfico. Tipo de seleção é gráfico. Então a UERJ adora, cai sempre, sempre. Eles já tá até batido de cair tipo de seleção. Então, assim, né, dá uma olhada nesses gráficos, porque não tem nem como cobrar gráfico diferente disso, tá? Vai ser esse gráfico aí e no máximo com uma cor diferente, mas é isso aí que cai. E aí você consegue, você vendo procurar exemplos de seleção de cada uma aí, direcional, estabilizadora e disruptiva, tem muito exemplo legal na internet. Você pode jogar, procurar, que você pode dar a sorte de cair um exemplo que você viu, tá? Fisiologia humana, que a gente viu aí que é a carro-chefe aí da UERJ. Cai muito endócrino, muito, sério. Todo ano tem questão de endócrino. O que significa isso? Função hormonal. Sempre cai, gente. Quem for fazer específico, então, também vai cair. Já te digo que vai cair, tá? Digestório e nutrição também sempre cai, tendo uma relação lá com os carboidratos, lá com as proteínas, tá? Lá com os lipídios. Eles fazem essa conexão de bioquímica aí com o sistema digestório. Nervoso caiu ano passado, tá? No segundo exame de qualificação, mas é bom dar uma olhada, porque pode cair uma outra coisa relacionada a esse. Reprodução, eles também adoram falar de reprodução, ciclo menstrual, tá? Muita gente não sabe sobre o ciclo menstrual. Mas eu sou mulher, eu entendo. Mas tem que saber ali os hormônios que estão atuando no ciclo menstrual. Então, assim, dá uma olhada. Tem vários gráficos de ciclo menstrual na internet que você consegue entender todos os hormônios, um ajudando o outro a levantar ou um inibindo o outro. Tem que dar uma olhada nisso, tá? Porque relaciona com o endócrino, tá bom? E aqui eu botei essa tabelinha de hormônios. Por que eu botei essa tabelinha? Eu aconselho muito, da mesma forma que eu falei de sais minerais e das vitaminas, imprimir a tabelinha. Aí tem os hormônios mais comuns, os principais, né? Não tem todos, mas estão aí os principais, né? Nessa tabelinha você consegue ver a glândula que produz o hormônio,
né? A sigla do hormônio, porque muitas vezes você vai ler o hormônio em sigla, tá? E as principais funções. Então, assim, você consegue ver, né, em relação ao ADH, e aí eles podem cobrar um gráfico, né, sobre volume de urina. Então, você tem que saber para que serve o ADH, né? Eles podem cobrar gráficos, né, ou questões que relacionem dois hormônios que trabalham um inibindo o outro ou um ativando o outro, né? Como a questão da insulina e do glucagon, pode falar de diabetes, né? Pode falar da calcitonina para o hormônio, que regula o nosso cálcio, aí relaciona lá com o seu sal mineral, né? Então, assim, essa tabelinha, ai, Júlia, é muito nome, realmente, o hormônio é bem complicado mesmo, mas se você dá uma olhada nos hormônios, assim, não precisa todos os dias, mas dá uma olhada, assim, um por dia, um que você acha que está relacionado com a sua vida também, seu metabolismo é muito rápido, é muito devagar, se você está dormindo muito, qual hormônio que está sendo liberado quando você vai dormir, e etc. Isso vai ajudar muito você a assimilar isso. Mesma coisa para a tabelinha do digestório, que são basicamente as enzimas. Lembra que a gente falou de proteína, de enzima? Então, olha aí, tudo relacionado também, né? Essa tabela tem as enzimas, né, do sistema digestório. O que elas fazem, né? O que elas quebram, se elas estão quebrando ali. O pH delas, ou seja, elas estão trabalhando no meio ácido, no meio neutro, no meio básico. Onde ela é produzida e onde ela atua. Perfeito, tá todo o conteúdo aí para você. Em vez de você ficar lá tentando rever a tua aula várias vezes, dá uma olhada na tabela, você já lembrou tudo. Isso aí já vai agindo na tua cabeça. Quando tu tá comendo, gente, vestibulando, tem que estar pensando em vestibular sempre. Então, assim, tô me alimentando, comi muito carboidrato hoje. Caramba, sei que as minhas carboidratos peptidases vão trabalhar pra caramba, né? Você, comi muita proteína. Então, minhas proteínas são digeridas aonde? Proteína digerida no estômago. Então, quem tá lá digerindo minhas proteínas no estômago, né? Então, tem que ver isso, né? Vou lá olhar na tabela. Pepsina, né? A pepsina que tá digerindo minhas proteínas no estômago, tá? Ver aonde é digerido cada tipo de carboidrato, cada tipo de proteína, cada tipo de lipídio, tá? Tudo isso, cada um tem um lugarzinho para ser digerido. É tudo bem, é uma bagunça organizada, né? Cada um tem o seu pH, tá? Cada um tem um lugar para ser digerido, tá? Proteína ali começa ali no estômago não tem mais digestão mais nada, é só a proteína. Depois lá no teu intestino que vai acontecer a digestão do resto da porcaria que tu comeu, tá? Então, assim, estejam atentos a isso, porque geralmente, quando eles cobram o sistema digestório, né, você tem que estar ciente onde ocorre cada coisa. Porque uma coisa ocorre no estômago, outra coisa no intestino. Eles cobram muito isso. Você tem que saber o local de produção e onde atua cada coisinha, tá? O que é de ecologia? Ecologia está sempre presente em todos os vestibulares. Todos os vestibulares amam ecologia, todo mundo ama ecologia. Ecologia é lindo, ecologia é incrível, né? E essa relação, né? Do meio, das pessoas, de tudo, dos seres. Então, sempre está presente. Vai ter uma questão de ecologia no ano. Mesmo que não seja em um exame, vai cair no outro. No Enem vai estar ecologia, vai ter questão de ecologia pra caramba, né? Porque, olha aí a quantidade de estrelinha que eu botei, né? Conceitos ecológicos, cai. Cadeia alimentar. O UERJ adora cadeia alimentar, Enem adora cadeia alimentar. Pirâmide. O UERJ ama pirâmide, ama fluxo de energia. Relações ecológicas, sucessão, ciclos bioquímicos. Eu acho assim, eu botei um asterisco no nitrogênio, por quê? Porque, sei lá, dos últimos 8 anos, quando caiu ciclos bioquímicos, eu acho que só uma vez que não foi nitrogênio. Todas as outras vezes foi nitrogênio. De ser assim, batidaço. E não caiu no ano passado. Então, assim, vai que esse ano eles resolvam lutar com eles são apaixonados pelo segundo nitrogênio, mas ou eles podem também falar, quer saber? Vou botar oxigênio, né? Vou ver como é que o gás carbônico atua no ciclo do carbono, né? Então, assim, tem que dar uma olhada no ciclo do bioquímico. E poluição, impacto e preservação, né? Que é uma coisa que em todas as provas tem que estar mesmo, porque impactos antrópicos, né? Que a gente faz besteira pra caramba aí no mundo. Então, a gente tem que estar dando uma olhada nisso sempre. O que eu botei aqui pra vocês? Botei aqui figuras
que são mapas que você joga no Pinterest. Tem vários mapas que as pessoas vão fazendo, resumos. Então, você pode fazer o seu próprio, né, baseado em outros, ou e baseado em alguma aula, ou você pode pegar esses também que já estão prontos, tá? Isso tudo, gente, na internet. Explorem. Explorem a internet com essas imagens. Biologia é imagem, biologia é vídeo, biologia é GIF, biologia é isso. Então, aqui você consegue ver todos os conceitos, basicamente fundamentais, para você entender ecologia, tá? Então, você consegue ver esses conceitos. Pirâmide aqui, ó. Mais um mapinha que as pessoas fazem, que também tá no Google Imagens, que você vai ver aí as pirâmides. Lembrando que uma coisa que eu preciso pincelar em relação à pirâmide é que apenas a de energia não pode ser invertida, porque o fluxo de energia vai sendo diminuído, vai sendo perdido ao longo de uma cadeia alimentar, vai diminuindo. Ah, esse daqui tá com muita energia, e aí ele vai gastando, então passa menos para cada nível trófico, tá? Vai estar sempre... É igual salário, né? Que você tem um salário, né? Vamos dizer assim, bruto, né? E aí descontos de impostos, e aí esses impostos que é passado para esse salário sem os impostos que é passado para você. É basicamente isso na cadeia e na teia alimentar. Você tem uma energia grande, né? Dependendo do que você se alimentou, sempre começa pelo produtor que produz a energia ali, né? Ele consome aquele alimento que ele mesmo produziu. E aí essa energia vai sendo passada ao longo da cadeia e vai diminuindo, tá? Então o último, quanto maior a cadeia, vai chegar uma hora que lá um dos últimos da cadeia quase não vai ter energia nenhuma ali sendo absorvida, tá? Então os outros podem ser uma pirâmide invertida, dá para ver aí o exemplo, né? Dele invertendo essas pirâmides, tá? Então, a UERJ adora pirâmide, adora fluxo de energia e matéria. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada nas pirâmidezinhas desenhadas, em exemplos que vocês podem ver, tá? Esse é lindo, né? É de uma plataforma, esse esquema de relações ecológicas, né? Que aí você consegue ver tudo, né? O ideal é ter um exemplo também, que você pode ver os exemplos desde um comensalismo, do mensalismo. Dá uma jogada no Google que vocês vão ver sempre também, ver aula, que vocês vão ver sempre exemplos maneiríssimos com animais que, sei lá, se você fizer uma trilha, você vê várias relações ecológicas acontecendo, gente. Entre espécies diferentes e entre da mesma espécie. Então aí, ó, você consegue ver os termos, as relações, se um se prejudica ou não, porque você vê aqui o mais zero, mais, né? Aqui um tanto faz e o outro se beneficia. Aqui o um se prejudica e o outro se beneficia. Aqui, né? Um tanto faz e o outro se prejudica. Então, você consegue ver tudo em uma mesma imagem, conseguindo revisar essas relações ecológicas e o que acontece em cada uma delas. Perfeito. Tá? Isso aqui, o ERG ama. Sério. Pode cair também no Enem, mas as pessoas confundem muito biomagnificação e bioacumulação. São dois conceitos que, junto com esse aqui que eu vou botar agora, que é a eutrofização, sempre está presente em alguma questão da UERJ. No ano passado caiu a questão do texto base, que foi de ecologia, citava a eutrofização, tá? Então, não adianta nada, às vezes, a questão não cobrar o conceito em si, mas citar ele e você não fazer ideia do que está acontecendo e isso te tendenciar ao erro. Então, assim, ver essa figura aqui, por exemplo, da bioacumulação, da biomagnificação, ela fala o que acontece em cada um, né? Os metais sendo acumulados em um ser ao longo da idade, né? A bioacumulação, acumulando no ser vivo, né? Bio é vida. E a magnificação. O que é magnificação? Né? É sendo passada aí entre os níveis tróficos, tá? A gente chama de biomagnificação trófica, que está sendo passado nos níveis tróficos, tá? Então, se um aqui tá cheio de metais dentro dele, o outro comeu, ele tá com esses metais também. Aí o outro comeu, aí tá com os metais do primeiro e do segundo. E aí você vai, né? Um quarto nível de... Então, a gente pode ver que esse peixe grande aqui vai estar com uma grande quantidade de metais, tá? E na eutrofização, que cai muito no Enem também, eutrofização, sério, sempre cai, que é envolvendo muito a poluição, né, dos rios, que é despejo de esgoto, de fertilizantes, de detergentes, né, que aí você pode relacionar em questão do Enem mais em relação à poluição mesmo, e na UERJ eles já botaram um gráfico
né, sobre proliferação de bactérias nesses meios, né? Porque você vai perdendo esse oxigênio dissolvido e aí aumenta a proliferação de bactérias que são anaeróbicas, não usam o oxigênio para respirar. Então, eles colocaram gráficos já de proliferação de bactérias, de mortandade de peixes também, já foi relacionado com o conceito de eutrofização e com o conceito de bioacumulação. Então, ficar bem atento a isso, tá? Sucessão, tá? Que tem a primária e a secundária, né? Dá uma olhada aí, o que vai surgindo em cada dessas 3 etapas, ECEDS, série e clímax, que é o top, né? Dá uma olhada de sucessão, porque acho que tem uns 2 anos que eu não vejo, 2 ou 3 anos que eu não vejo sucessão, talvez até mais, na UERJ, então talvez eles possam vir a colocar esse ano, né? Ainda mais que teve a questão das queimadas, né? Então, recentemente, então tá toda essa questão de renascer as plantas nesses ambientes que foram totalmente perdidos, né? Lá na Amazônia. Então, assim, pode vir uma questão relacionando as queimadas da Amazônia e agora tá voltando, como é que vai crescer a sucessão, como é que vai acontecer isso até chegar ao clímax, que seria o máximo e tudo mais, né? O ciclo do nitrogênio, como eu falei que, né, eles adoram cobrar, mas dá uma olhada do oxigênio e do carbono, porque pode vir a cair, apesar de serem os mais fáceis, porque a gente vivencia, né? A gente respira e libera esses gases, então a gente acaba entendendo que a planta libera alguma coisa, os animais também, a gente contribui, as indústrias, né? O do nitrogênio que é o mais dificilzinho mesmo, porque não envolve a gente diretamente, né? Envolve muitas plantas, né? Animais ali morrendo no solo, plantas morrendo no solo, bactérias que vão estar fazendo todo esse processo, né? Fungos. Então, assim, o ciclo do nitrogênio, eu acho bom dar uma atenção maior, justamente que é o mais difícil de você compreender ele, do que o do oxigênio e o do carbono, tá? Impactos antrópicos, que é o nosso último tópico aqui, acho que da ecologia. Eu botei essas 3 imagens aí, mas assim, eu indico muito em relação a impacto ambiental antrópico, que cai bastante em todos os vestibulares, principalmente, né, Enem e UERJ, Enem adora também, é você ler. Nesse caso, eu não vou indicar tanto figura para vocês, eu vou indicar muita leitura de livros didáticos, de jornais, porque impactos antrópicos está acontecendo a todo momento no mundo inteiro, tá? Site de notícia, porque talvez uma notícia que você tenha lido possa vir a cair, tá? Como exemplo, como o texto da questão. Aí vocês podem fazer os seus próprios esquemas baseado no que vocês leram, tá? E assim, é bom. Por quê? Porque tem muita coisa em biologia que você vai estudar e você não vai usar tanto para sua vida. Realmente, acontece. Mas você tá por dentro dos impactos, né, antrópicos, esses impactos ambientais, é fundamental para chegar também, acontecer alguma coisa, você não falar nenhuma besteira, você está ciente do que está acontecendo no meio ambiente e tudo mais, né? Como aconteceu com o caso das queimadas, como acontece com o caso do aquecimento global, tá? Aquecimento global tá aí, tá todo mundo vendo, né? Sendo gravado ali para a questão do efeito estufa. Então, tem que estar por dentro das notícias, das atualidades, tá? Então, eu indico muito a leitura de vocês em livros didáticos, jornais e tudo mais. Beleza? Fisiologia vegetal. A fisiologia vegetal, a UERJ gosta. Eu acho que, assim, hormônio vegetal, acho que só o UERJ que gosta mesmo. Porque botânica realmente, muita gente não gosta, muita gente acha um porre, né? Então, assim, realmente chatinho de estudar botânica, mas é pouca coisa que cai de fisiologia vegetal, né? Às vezes relaciona muito com fotossíntese, lá que a gente vê em metabolismo energético, né? E acaba que eles conseguem fazer essas relações, né, entre questões, então é bom estar ciente um pouquinho. Mas assim, hormônio de vegetal são esses aqui só, bem pouquinho, né? Então, já caiu questão de amadurecimento de fruto, falando que de frutas que estavam amadurecendo muito rápido, para você dizer qual era o hormônio que estava atuando ali, tá? Já caiu do ácido abscísico, já caiu da alcina,
tá? Então, são poucos hormônios, né? Igual a nossa tabela gigantesca de hormônio, tá? Então, dá para você dar uma olhada às vezes rapidinha. E esse cladograma aqui caiu no ano passado, tá? Caiu ele no ano passado, o cladograma dos grupos vegetais. Não sei se vai cair, não acho que vai cair, repetir esse ano, né? Mas pode cair uma questão das características que vai surgindo ao longo dos grupos, né? A questão do ano passado foi justamente, ele dizia lá que sobre questão de reprodutivas, né? E aí ele perguntava qual característica que surgiu ao longo da evolução dos vegetais que ajudou na reprodução, na proliferação e tudo mais. E aí era para você marcar do tubo polínico lá, que é a conexão, né? Do grão de pólen até chegar ali ao ovário. Então, isso ajudou bastante também na reprodução dos vegetais. Então, assim, tem que dar uma olhada nessas características de cada grupo que foram surgindo em termos evolutivos e em termos também da característica mesmo de cada grupo vegetal, tá? Aqui eu botei reprodução porque a reprodução está dentro disso, né? Fica incluída ali nesses grupos, nas características desses grupos, tá? E fica incluído também porque é uma consequência também de algumas reproduções hormonais e tudo mais. Vamos lá. E, por último aqui, só para comentar com vocês, que já falei de todos os tópicos que caem sempre no vestibular da UERJ. Basicamente, tudo isso que eu falei para vocês, vocês vão ter que dar uma olhada. Também dei um caminho para vocês, porque esse caminho de você seguir uma linha de estudo ajuda. Por exemplo, eu falei lá, comecei por bioquímica, que aí você entendeu quais são os constituintes, né, o que compõe a célula. Depois você entrou em histologia, que aí você entendeu a célula, né? Aí você foi entrando para ver os órgãos e tudo mais. Então, você vendo o metabolismo energético, aí você está dentro da célula e entende como tudo ali acontece, como acontece a energia. Então, é uma linha de raciocínio para vocês, tá? Como biologia é dividida em 1 e 2, geralmente, a ecologia também é inicial na biologia 2. Mas a bioquímica e a histologia é inicial na biologia 1. Então, sigam essa linha de estudo, que vai fazer muito mais sentido para vocês esses tópicos, esses nomes loucos aí que a gente vê, tá? Esses outros tópicos que eu listei aqui caíram um pouco nos últimos anos, mas, né, eles têm que estar sempre aí dando uma olhada. Reino e taxonomia foram, sei lá, nos últimos 8 anos foram lá, 2 questões, uma questão. Histologia também foram 2 questões. Doenças caíram 3 questões, sustentabilidade também. Mas aí, olha o que eu botei. Eu botei Enem. Por que Enem? Porque reino e taxonomia cai bastante no Enem. Doença. O Enem é louco, obcecado por doença. Seja por relacionado a hormônio, seja relacionado a sal mineral, seja relacionado a vitamina, seja relacionado a bactéria, a protozoário, a fungo, a vírus, né? Então, assim, tem que dar uma olhada nessa de tudo. Tem várias tabelas na internet com todas as doenças de cada respectivo agente etiológico, tá? Se há transmissor ou não, tá? Em tempos aí de Covid-19, é bom estar ciente de como é que o vírus funciona, né? Como é que ele atua no nosso sistema e tudo mais. Então, assim, procurar saber direitinho, tá? Essas bacterioses, protozooses, fungoses, o Enem cai bastante, na UERJ não é tão frequente, mas dá uma olhada sim, gente. Sustentabilidade pode vir a cair na UERJ relacionado com aqueles impactos lá que eu falei, e o Enem sempre cobra, tá? Gente, obrigada. Basicamente isso que eu queria falar com vocês, que cai muito na UERJ, tá? Um memezinho aí. Biologia tem tanto tempo complicado, mas ela é muito boa, é muito maravilhosa, é linda, é perfeita, é vida, é tudo, né? Tudo tem biologia, tudo tem vida. Então, assim, qualquer coisa que vocês precisarem também, eu disponibilizei meu Instagram. Se vocês precisarem me procurar para qualquer coisa, né? Posteriormente, dúvidas de aula, dúvidas de, pô, Júlio, isso aqui que você falou que vai cair, né? Como é que eu posso testar isso de uma outra forma? Pode me procurar que eu vou responder lá no direct sem problema nenhum, gente. Essas aulas grátis aí que o Ensinamate está disponibilizando, porque justamente a gente se preocupa com os alunos, né? Ainda mais aí em quarentena, a gente quer ajudar todo mundo,
tá? E também não deixar de procurar aí o Ensinamate para pegar os slides aí, para ser mais fácil para vocês estudarem. Diga, Sim. Gaudi. Ju, o pessoal realmente, uma menina no chat perguntou se você se disponibilizar de liberar o slide e também a aula, né? A gente pode sim disponibilizar, fiquem tranquilos. Pode procurar tanto a gente, como ela falou, como a própria Júlia no Instagram pessoal dela. Fiquem em casa, usem Fique álcool em gel, casa, por favor, isso aí, por favor, tá? isso aí, gente. 70%, por favor. A Bia perguntou se a UERJ tem alguma probabilidade de ser adiada. Olha, probabilidade tudo na vida tem, né? Falar Eu um pouco da acho que vai. matemática. Mas a gente tem essa impressão, assim. Não há nada oficial, realmente. Realmente não há nada oficial. O Bruno Barreto falou aqui, ó. Saiu no Insta que estava em análise. Realmente, assim, não há nada oficial, mas é provável, assim, a primeira impressão, a primeira ideia é que é provável que realmente isso aconteça. Temos Então, duas perguntas aqui. é uma medida boa, né, adiar, porque assim, muita gente está perdendo aula, mesmo que agora a gente está, Sim, pô, tem gente que tá tendo online e tudo mais, né? É muito difícil estar sozinho. Eu fiz esses com slides aí justamente certeza. para ajudar nesse tempo a vocês conseguirem estudar sozinho, fazer aí uma linha de estudo, conseguir assimilar as coisas, às vezes sem a ajuda do professor em casa, com imagens, esquemas e tal. Eu acredito que vai adiar, tá? Eles não se pronunciaram ainda, mas eu acredito que isso vai acontecer justamente por essa ausência de aulas e porque eu também não sei quando essa quarentena vai acabar, né? Porque Exato. É. vírus. Pode ser que realmente até junho tudo esteja resolvido, né? Mas não quer dizer também que vamos ter a prova exatamente em junho, né? Temos que entender todo o processo que acontece, né? Júlia, temos duas perguntas. Ó, a Camila está perguntando se você pode falar de eutrofização de novo. Então, o que eu falei de eutrofização, que cai bastante tanto no Enem quanto na UERJ, é justamente a questão de poluição nos rios, tá? E nos lagos. E já caiu tanto em relação a você ver essa questão de detergente, de despejo de esgoto nos rios e lagos, aumentar a mortandade dos peixes, porque você acaba parando com o oxigênio dissolvido que está ali, tá? Tem uma proliferação de bactérias anaeróbicas, porque justamente tem oxigênio ali, vai ocorrer essa proliferação, tá? Então, assim, é bom dar uma olhada nesses exemplos que podem ocorrer ambientes eutrofizados. E nos gráficos, esses gráficos de mortandade de peixes, de aumento de bactérias, sempre a UERJ gosta de botar esses gráficozinhos, tá? Mas é basicamente um ambiente que está com uma quantidade de nutrientes elevada. E nutriente nem sempre é bom, tá? Pode ser um metal pesado, e etc. Como o esgoto tem muito nutriente, mas não é um nutriente bom, e aí tá, né, em excesso, nada de excesso é bom. Então, assim, é basicamente isso, esse excesso de nutriente que vai estar prejudicando os seres vivos que estão vivendo ali, tá? E vai acabar com essa taxa de oxigênio dissolvido que tá ali. Então, dá uma olhada nesses gráficos, nesses conceitos. Show? Júlia, o Tom está perguntando também se você acha que cai ciclo da água na UERJ. Então, não, quando eu falei de água lá no início, né, no composto inorgânico, eu até falei assim, a água não cai tanto na UERJ, mas no Enem, o Enem gosta. Quando cai nesses vestibulares, eles gostam de botar a água mais em relação à poluição da água, mais uma relação de proteção, de medidas de não gastar muita água, essas coisas mais assim. Mas ciclo da água pode vir a cair também. Eu nem botei ali, botei mais o do nitrogênio, que já está batido, e o oxigênio e o carbono, porque são os mais frequentes na UERJ mesmo. Da água é mais difícil de cair. Mas todos os ciclos biogeoquímicos, como eu falei, tem que dar uma olhada assim. São os água, carbono e oxigênio, a gente vivencia muito. Então acaba que é mais fácil de você assimilar, porque você vai olhar, é verdade, é assim que acontece, que a gente está vivendo isso. O do nitrogênio que é realmente mais difícil, porque a gente não está vendo isso, tá? Show. A Bia já falou assim, ó, adorei a aula, vou fazer específica de biologia, vai ter mais aulas? Então, né?
vamos esperar, ainda não sabemos de nada, tudo depende desse feedback. Então, é bom saber que o feedback foi positivo da aula, né? Enfim, pode falar, Júlia, tá à vontade de Uma falar, dica tô que eu aí. dou é o seguinte, para você que quer fazer específica. Todos esses conteúdos que eu falei, né? Já vai dando uma olhada, porque eles podem cair no exame de qualificação, então você tem que dar uma olhada neles. E para você que vai fazer específica, faz exatamente tudo que eu falei, assim, vai imprimindo as imagens, as tabelas, bota no armário, bota no espelho, olha pro teu espelho e fala, Cálcio, vou saber sobre você hoje, entendeu? E vai indo que no final do ano, quando estiver perto do específica, caso seja essa a data, você já está com bastante conteúdo, né? Está com uma bagagem e você só vai precisar dar uma revisada e aprofundar um pouquinho em cada caso, entendeu? Mas sobre mais aulas, vamos vendo aí ao longo do tempo como é que vai ser isso, tá? Mas tomara que sim. Então, a gente tá falando assim, ó. A aula foi tão boa que o Zoom deu até tempo limitado. Amei. Olha isso, que elogio maravilhoso, hein? Fica tranquilo, essa coisa maravilhosa. Camille tá perguntando também, ó. Você acha que vale a pena começar a refazer as discursivas da UERJ agora ou focar nas questões objetivas? Não vale a pena. Foca nas questões objetivas. Uma coisa que eu indico para os meus alunos, que eu tenho alguns alunos particulares, eu indico para eles, é o seguinte: tenta fazer uma prova, duas provas da UERJ, assim, por mês, mesmo. Se você não conseguir toda semana, que tem gente que não tem tempo, tem muita disciplina para estudar, né? Então, você tem que estar fazendo umas 2 provinhas por mês, que são 120 questões no total, né? E uma prova do Enem também por mês. Que aí você vai exercitando. Fica só nas objetivas agora, tá? Porque são aprofundamentos diferentes. Quando passar o Enem, que aí você começa a fazer todas as provas discursivas, que você vai ter só essa preocupação, só a biologia, entendeu? Isso eu falo para isso para todas as disciplinas, tá? Que você dá aquele enfoque de ficar respondendo, treinando resposta lá para o final. Agora foca nas objetivas, tá bom? E, ó, a Júlia Menezes elogiando, aula massa. É isso aí, galera. A aula hoje foi boa demais. Não foi de matemática, né? Mas tudo bem, foi de biologia, né? É o quê? Não foi de matemática, mas foi de biologia. Tô brincando. Graças ao bom Deus, né, gente? Queria Deus é ter bom. visto mais genética, que é a parte que eu mais gosto, né? Que é a parte que faz fazer conta. Olha lá, o Caio Siqueira. Mitocôndria é melhor que baricentro. Que safada. Mentira. Baricentro é muito mais legal que mitocôndria. Sem mitocôndria você não vive, ela tá respirando Isso aí aí. nesse momento, produzindo energia. Para você estar olhando para mim, você precisa de energia. Quem faz isso é a mitocôndria por você, ó. Muito bem. Poucas coisas na vida eu lembrei mais de biologia do que mitocôndria. Mitocôndria e glicólise. Só isso que eu lembro de biologia. Mas tudo Que bem, bom, não tem problema né? nenhum. Lembro de alguma coisa, né? Melhor que zero. Não é verdade? E Melhor que nada. genética. Tem gente aí que não sabe nada. Não entendi essa indireta não, mas tudo bem. O Caio tá falando assim, ó. Precisa da reflexão da luz na superfície plana, mais viva a mitocôndria. E o Lainete fala que não sabe nada de biologia. Não tem problema não, Lainete. Que bom Não tem que... problema não, Lanete. Você sabe tudo de matemática, tá tudo certo. Fica Tá tranquilo, fica compensado. de boa. Enfim, o Bruno falou assim, fotossíntese é fácil também. Luz, plantinha, fotossíntese. Eu acho que é isso. Deve ter alguma parada a ver. Você sabe das fotofosforilações cíclicas e acíclicas da fotossíntese? Fotofosforilação. Fosforilação. É difícil, hein? É isso, galera. Tem que estar sempre de olho nos conceitos. O Bruno falou assim, entra CO2, sai O2. Foi isso que eu entendi. É simples Olha, assim. Não sei porque a gente estuda. olha, tem gente aqui puxando seu saco. Hein? Matemática ajuda para calcular fração genética. Ou seja, reduziu matemática à fração. Tá achando que matemática é tipo química, né? Regra de 3, né? Não é assim não, gente. Matemática é muito mais legal, tá? Não fiquem tristes, mas fiquem tranquilos, vai ter aula de matemática. Só bater 1.000 seguidores que vai ter aula de matemática, não esqueça. Galera, foca em estudar biologia, porque se depender de matemática, tem mais questão na UERJ, né? Que são 8. E no Enem tem questão pra caramba. Se ficar dependendo disso, ferrou. Então, vamos gabaritar aí, ó, natureza. Isso aí, vamos gabaritar tudo. Exatamente. A gente queria primeiramente agradecer a Júlia pela disponibilidade, pela gentileza de ter dado aula pra gente, a gente ficou muito feliz. E agradecer a vocês também pela presença, a gente gostou muito. O feedback tem sido muito positivo de vocês. Então é isso, cara. Vocês gostando, a gente
tem tudo para, quem sabe, dar continuidade ao projeto aí e, né, deixar a galera mais feliz. Beleza? O pessoal Tudo já tá deixando tranquilo? você falar sozinho já, Gaud. O pessoal já tá aí. Então é isso. Então vou embora, me despedir. Pessoal, muito obrigado, um grande beijo. Júlia, suas últimas palavras. Tchau, gente. Muito obrigada aí. Tá? Qualquer coisa é só me procurar, tá? Beijos biológicos pra vocês. Beijos matemáticos. Valeu, galera. Um beijo, um abraço. Valeu.